Olá, saudações a todos, todas. Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Charles Brito, sou fisioterapeuta e estou aqui mais uma vez para falar sobre fisioterapia. Bem, maio é um mês que, entre outras discussões, se propõe a conversar um pouquinho sobre acidentes de trânsito. E aí, trouxemos um diálogo aqui sobre fisioterapia preventiva, tecemos alguns comentários bem gerais, bem amplos, sobre essa arte, sobre essa ciência, pensando na fisioterapia preventiva nesse contexto bem geral, que interpenetra, que se interrelaciona com várias outras instâncias do cuidado. Né? E agora, falamos aí sobre a fisioterapia e as contribuições, os olhares na prevenção de acidentes. Né? Então, não necessariamente a fisioterapia vai trabalhar ali diretamente nessa temática, mas por meio de orientações, de sistematizações, de, enfim, conversas várias, a gente vai mediar ações que vão auxiliar esses sujeitos, esses coletivos, para que se evite, para que se previna esses acidentes. Pois bem, falar em acidente, né? O que é um acidente? A gente tem que pensar isso. Eu tenho, de modo bem simplista, duas lógicas para pensar sobre um acidente. Tem a ideia de um acontecimento casual, fortuito, inesperado, né? Algo que foi, entre aspas aqui, o meu azar, aconteceu. Estava passando embaixo um pé de manga e caiu uma manga na minha cabeça, por exemplo, aí. Quanto a isso, não há o que fazer, né? Talvez comer a manga depois aí, aproveitando aí essa prachada, como diz o indiano, né? Esse presente aí de Deus. Por outro lado, eu posso pensar que há acidentes que são, entre aspas, possíveis, né? Que são previsíveis. E aí a gente vai entender que a gente está dando margem para esse acidente. Então, por exemplo, na casa de um idoso que é cheia de tapetes, por exemplo, né? Cheia de escadas, cheia de degraus, cheia de desníveis, bem, é previsível que esse idoso, que essa criança, que pessoas das mais variadas idades podem, uma hora ou outra, tropeçar num tapete desse, num degrau desse, alguma coisa assim. Então é um acidente que foi predito, por assim dizer, né? Ou alguém que ingere bebida alcoólica em demasia, faz o uso de droga e vai sair para dirigir, né? Então a gente poderia falar que isso nem foi, na verdade, um acidente. Era algo que estava aí susceptível, que estava aí escrito, que poderia ou eventualmente até iria acontecer, né? Então, para esses que são possíveis de serem acontecer, para esses que a gente conhece as questões externas relacionadas a esse acidente, esses sim a gente pode e deve intervir, né? Um outro conceito que vai estar no dicionário sobre acidente é qualquer acidente desagradável ou infeliz que envolva algum dano, uma perda, um sofrimento ou morte, né? Então essa é a ideia do dicionário sobre acidente. Alguns deles são inevitáveis, tal como o nome diz, foi um acidente. Mas alguns a gente pode intervir para minimizar, para cuidar, para impedir que aconteça, ou caso venha a acontecer, que ocorra sem que o dano, sem que o prejuízo seja tão significativo. Nessa lógica, a gente vai entender que nós temos ali fatores determinantes e condicionantes, fatores causais, fatores que vão levar à ocorrência desses acidentes. E aí eu poderia pensar que eu tenho ali, ainda de modo simples, essa análise. Eu tenho fatores internos, eu tenho fatores externos a mim e tenho os fatores contextuais que vão ali propiciar a ocorrência desse acidente, né? No que diz respeito aos fatores externos, eu posso pensar nesse ambiente, por exemplo. E aí temos ali objetos que vão predispor a esse acidente. Por exemplo, o tapete, como eu havia citado anteriormente, sobretudo para o público idoso, né? Um chão molhado, por exemplo, né? Uma condição de trabalho que não me oferece segurança. Então, esses são contextos que podem
me predispor a esse acidente. E esses contextos, eles são evitáveis, né? E aí você pode e deve intervir nesse contexto para minimizar a ocorrência disso. Ainda assim, algumas coisas podem acontecer. No que diz respeito a esses fatores internos, tem a minha própria condição física, a minha capacidade funcional, a minha força muscular, a minha flexibilidade, a minha coordenação, o meu equilíbrio, a agilidade, o tempo de resposta, o meu reflexo, né? Então, essas características, essas qualidades que são minhas, que são pessoais, elas vão me predispor mais ou menos para acidentes. Por exemplo, aquela queda, né? Aquele desequilíbrio. Então eu posso mais facilmente me recuperar desse desequilíbrio e eventualmente não cair e bater minha face, minha cara no chão, por exemplo, né? Ou posso, dependendo da minha condição física, a partir de uma queda, me machucar de forma bastante significativa, né? Por exemplo, pensando aí no reflexo, no tempo de resposta que eu tenho para me prevenir, para me cuidar disso aí. Pois bem, nos livros, a literatura, os artigos, eles vão citar alguns acidentes que são mais comuns e devem, inclusive, ser cuidados pelas equipes de saúde. Não só orientando, como também cuidando disso uma vez que aconteceu. Por exemplo, nós temos aí as queimaduras, os choques elétricos, ferimentos os mais variados possíveis, quadros de hemorragia, envenenamento, afogamentos, contusões, introdução de corpos estranhos. Percebam que muitos desses são mais predispostos para sujeitos com alta vulnerabilidade, como, por exemplo, crianças, né? Crianças que são muito predispostas à ingestão de substâncias indevidas, né? Por exemplo, produto de limpeza, enfim, a queimadura com a panela que está ali mal posicionada no fogão, enfim, que ingerem corpos estranhos, né? Entre outras coisas. Alguns outros acidentes estão ligados à mordedura de animais, a convulsões, a picada de insetos e mordedura de animais peçonhentos, por exemplo, né? Aranhas, escorpiões, enfim, entre outros nesse sentido aí, outros, tá? Pois bem, a partir desses acidentes, dessas possibilidades, o que nos cabe? No mínimo, num primeiro contato, num primeiro olhar, atuar aí orientando, com as estratégias educativas, educando em saúde. Então, na nossa visita domiciliar, por exemplo, a fisioterapia, a enfermagem, a medicina, o agente comunitário de saúde, o agente de endemia, pode e deve, na verdade, orientar essa família quanto a cuidados que vão evitar esses acidentes. Por exemplo, uma família cujo quintal é cheio de... é uma família acumuladora, cheio de, vou abrir aspas aqui, colocar lixo, né? Eventualmente não seria nem lixo, mas enfim. E aí sabe-se que esses locais são criadouros de insetos, ratos, enfim, animais peçonhentos, e ali esse espaço já nos prediz a possibilidade da ocorrência de um acidente desse. Então, eu, enquanto médico, enquanto fisioterapeuta, enquanto enfermeiro, enquanto agente de saúde, devo alertar essa família e explicar dos possíveis agravos que esse comportamento pode vir a ocasionar. Inclusive, não só alertá-los, como informá-los de que, caso ocorra, quais são os cuidados principais que devem ser tomados. Por exemplo, pega seu filho correndo e leva no hospital, na unidade básica de saúde, se porventura ele for picado por um escorpião, por exemplo, né? E aí, nessa lógica, a gente vai pensar, como é que eu posso prevenir essas ocorrências aí, como eu havia dito, e como manejar caso isso ocorra. Para isso, a educação em saúde pode trabalhar de forma muito interessante, orientando, ensinando esses vários sujeitos a, por exemplo, estratégias de primeiros socorros, né? Quais são as ações que eu devo
empreender caso ocorra um dano como esse, né? Pois bem, no que diz respeito à saúde pública, isso aqui foi até conversado rapidamente na aula sobre fisioterapia preventiva. No que diz respeito à atenção primária, atenção básica no Sistema Único de Saúde, nós temos alguns conceitos que são sugestionados a serem trabalhados, né? São orientados que se trabalhe. Por exemplo, noções de higiene, a saúde materno-infantil, a saúde escolar, a saúde bucal, a saúde do idoso, as doenças sexualmente transmissíveis, né? Bem como as doenças infecto-contagiosas, pensando aí na cólera, na dengue, nas verminoses, nas gripes, nos resfriados e agora nesse infeliz momento pandêmico, pensando no Covid, né, e como é que está essa relação como um todo e quais são as prevenções que a gente deve empreender na nossa vida diária para dar conta dessas questões todas, né? Pois bem, no trabalho, as principais causas de acidentes que a literatura descreve estão ligadas a movimentos repetitivos, a um excesso de pressão nesse trabalho, que inclusive vai me dar agravos emocionais, esse estresse, que essa pressão, normalmente por produtividade, ela leva a esses sujeitos a desenvolver quadros de ansiedade, de depressão, que vão atrapalhar, que vão piorar a sua dinâmica de trabalho, e com isso predispor a algum acidente no trabalho. É verdade também as questões relacionadas ao cansaço, à sonolência, bem como a não utilização de EPI, né, que são os equipamentos de proteção individual. Por falar nisso, professor que usa a voz enquanto instrumento de trabalho, a água acaba sendo um EPI. Pois bem, quais são então as inter-relações nesse campo de acidente de trabalho? Nós temos ali que pensar também nesse sujeito, no seu ambiente de trabalho e tudo que interage nesse campo. Por exemplo, aspectos sociodemográficos, o próprio tipo, né, as condições ocupacionais desse sujeito, as condições desse trabalho e as condições de saúde desse indivíduo como um todo. E a partir desse olhar, a gente entende que há riscos de acidentes onde nós temos alguns fatores que vão colocar em perigo esse trabalhador ou vão afetar a sua integridade física ou moral. E aí a gente considera como risco gerador de acidente, por exemplo, arranjo físico deficiente, máquinas de equipamento sem proteção, ferramentas inadequadas ou defeituosas, a própria eletricidade, incêndio, explosão, animais peçonhentos, armazenamento inadequado, né? Isso vale não só para o campo laboral, o campo de trabalho, mas vale para a minha casa, onde eu vou, por exemplo, cuidar dos circuitos elétricos, né? Então, muitas vezes, em uma tomada só, a gente coloca 2, 3, 4 T's em uma tomada só e vai ligar vários aparelhos, né? O que vai superaquecer essa fiação e vai predispor a um incêndio, por exemplo, né? Tomada essa que fica muitas vezes disponível ao meu filho, a uma criança, ir lá e mexer com isso, né? Levando aí a um risco de um choque elétrico, né? As quinas de mesas, enfim, tudo isso deve ser pensado dentro desse contexto. Pois bem, como maio se pretende a dialogar também sobre os acidentes de trânsito, eu trouxe aqui alguns fatores que são relacionados aos acidentes de trânsito. Bem verdade é que alguns desses fatores um trabalho terapêutico consegue intervir, consegue mediar, consegue minimizar, outros saem desse campo. Todavia, quando a gente trabalha a saúde de um sujeito, ele se torna mais consciente do seu corpo, ele se torna mais consciente das suas ações. E a partir dessa consciência, quem sabe, a gente consegue mediar e cuidar de mais fatores, né? Por exemplo, ligado aí a esses chamados fatores humanos que vão predispor a esse risco. Então, a literatura nos fala que há sempre um fator humano presente
no acidente de trânsito, né? Ou quase sempre. E aí nós temos, por exemplo, a subavaliação da probabilidade de acidente, né? Isso acontece muito com aqueles preconceitos machistas, né? O homem, né? Eu vou conseguir, vai dar certo, eu consigo dirigir. Eu estou embriagado, eu bebi, mas eu consigo dirigir. Né? E de repente você não consegue. Você vai perceber isso quando você bate e eventualmente se machuca, machuca um familiar seu, ou pior, machuca um outro, né? Que não era da sua responsabilidade, ou não deveria ser. E aí você interviu na vida de uma família de modo irresponsável, né? Veja que perigo é esse. A desatenção é um fator humano que muitas vezes vai gerar acidentes, o cansaço, as deficiências visuais, auditivas, motoras podem vir a gerar acidentes. E aí nós temos outros fatores, né? Onde eu consigo intervir um pouco menos enquanto fisioterapeuta. Por exemplo, o consumo de álcool e drogas, o excesso de velocidade, o desrespeito à distância mínima, a ultrapassagem indevida, outras infrações de motoristas, o não uso de cinto, de capacete, de proteção para criança, a imprudência de pedestres, ciclistas e motociclistas, por exemplo. Então são todos fatores que vão aumentar a incidência, que vão predispor a esses acidentes de trânsito. Mas vamos lembrar que eu coloquei trânsito ali e fiz uma observação, que esses mesmos fatores a gente pode transcendê-los e pensar em outras condições, né? Por exemplo, na nossa casa. Né? E aí pensar na saúde da família, na saúde da atenção básica, da atenção primária. E pensar, por exemplo, numa visita domiciliar. E pensar nessa casa, nesse contexto familiar. Eu coloquei família aqui com um asterisco até pensar nessa lógica da casa, do cuidado da casa, já que esse contexto de família ele é altamente plural, né? Então, se alguém vier falar de uma família tradicional brasileira, eu vou dizer, sem medo de errar, que está falando de uma família indígena, né? De uma família rural, né? Porque qualquer outra família é imigrante. Então não é nada de tradicional brasileiro. Mas enfim, nesse contexto domiciliar, na minha casa, a gente tem que revestir essa casa de cuidado, esse lar de cuidado. Né? Então pensar, por exemplo, na cozinha. A cozinha, nós todos sabemos, é um campo altamente perigoso, sobretudo para crianças. Então lembrar, por exemplo, que tendo você um filho pequeno, é interessante que você use mais lá no seu fogão, por exemplo, as chamas de trás, né? E as panelas não fiquem com os cabos voltados para o ambiente, onde uma criança pode muito facilmente bater nesse cabo da panela lá e virar, por exemplo, essa panela nessa própria criança, né? Então, cuidado aí com o armazenamento das substâncias que você utiliza nessa cozinha, por exemplo, produtos de limpeza, né? Nas dispensas, coisas nesse sentido. Lembrar que garagem não é o local mais seguro para as brincadeiras, né, para quem tem garagem. Verificar o quarto das crianças. Eu já comentei sobre as quinas, sobre as tomadas, né? Então, muitas vezes, há de se ter cuidados quanto a isso. O momento do banho é um lugar altamente predisposto a acidente, né? Quedas no banho. Né? Então, isso é muito comum no idoso, é muito comum na criança, né? Posso até confessar, eu sou quase um idoso, eu já caí no banheiro, olha só. Então é um lugar que, se você vacilar, literalmente ali, você pode estar aí se envolvendo aí em um acidente aí que pode, eventualmente, te dar um grande prejuízo. Né? Atenção aí nos demais cômodos, na sala, nos demais cômodos, por exemplo, e, obviamente, cuidar muito dos quintais, né? Falamos outrora ali dos animais peçonhentos, né? Aranhas, escorpiões, enfim, quintal é um lugar que merece uma grande atenção, as piscinas essencialmente, né? A piscina deve ser muito bem cuidada, muito bem protegida dessa criança, né? Especialmente dela. Já o sujeito idoso, como eu já havia dito anteriormente, muitas vezes a queda é o grande problema que é enfrentado enquanto acidente para ele, né? Mas a gente pode pensar, por exemplo, nesses desequilíbrios, nos tropeços, né, que vão gerar essas quedas.
E aí nós temos quedas acidentais e fatores ambientais. Comentamos sobre os tapetes, sobre os degraus, por exemplo. Isso vai me predispor a esse desequilíbrio, a essa queda. Nós temos quedas ligadas a condições da saúde da pessoa idosa. Por exemplo, a fraqueza muscular, né? Então, há sujeitos que a fraqueza é tamanha que ele mal consegue se posicionar, se locomover a contento, né? Nós temos quedas, muitas vezes, ligadas ao uso de medicamentos. Olha que iatrogenia importante, né? Então, há medicamentos que vão me predispor a uma hipotensão, por exemplo, né? A uma possível síncope, a uma tontura, né? Medicamentos vão, muitas vezes, me predispor à queda. É inteligente, nesse caso, conversar com a equipe de saúde, o farmacêutico, o médico, né? E perceber e orientar a melhor hora do uso desse remédio, né? Pensar também nas quedas relacionadas a atividades e as causas mistas que vão gerar essas quedas. Alguns problemas comuns estão ligados à fraqueza óssea, à osteoporose, à tontura, às condições que vão gerar uma síncope, né, um desmaio, alguma coisa nesse sentido, bem como os acidentes vários, como, por exemplo, acidentes de trânsito que podem gerar isso aí. Bem, no que diz respeito ao ambiente ocupacional, ao labor, ao trabalho, a gente tem que, por exemplo, entender a importância do uso de equipamento de proteção individual. Então, muitas vezes tem que usar, sim, um cinto, um capacete, enfim, né? Tem que ter cuidado, nós, profissionais da área da saúde, com os resíduos hospitalares, os materiais pérfuro-cortantes, contaminados, né? Há de se sempre divulgar os riscos, né, e ter atenção às normas reguladoras, as NRs aí, né? Sinalizar sempre muito bem o ambiente, manter a organização e a limpeza. Isso vem lá das estratégias orientais, japonesas inclusive, né? Que vão falar da importância disso, de um ambiente bem organizado, de um ambiente limpo. Se sugere muitas vezes evitar os improvisos, então fazer o que é de fato estabelecido, de acordo com o cronograma, de acordo com os processos, né? Promover um diálogo, né? Estimular sempre o trabalho em equipe, né? Capacitar sempre os colaboradores, ter uma rotina de treinamento e sempre fazer um planejamento, né? Até porque que a gente consiga avaliar essas várias ações. Essas estratégias todas, elas são quase sempre desenvolvidas e estimuladas pelas chamadas CIPAs, né? Que são a Comissão Interna de Prevenção de Acidente, que é uma comissão de composição mista, aí, que é sempre obrigatória nas empresas, que foi uma lei instituída pelo Ministério da Saúde. Pois bem, na empresa, o que se espera com esse trabalho, com essa intervenção? Diz respeito à redução no índice de afastamento, então, para que os colaboradores adoeçam menos, com menor tempo, com menor intensidade, para que se aumente a qualidade de vida dessas pessoas, para que se eleve a produtividade delas, diminuir os custos operacionais e aumentar a lucratividade. Então, o objetivo quase sempre está ligado, talvez sempre, ao lucro, né? À grana. E isso é um pouco dessa lógica capital e é de fácil entendimento. Nessa perspectiva, a gente pode falar que com o trabalho terapêutico nesse campo, o bem-estar corporativo é cuidado. Então, um ambiente mais agradável, mais aprazível de se trabalhar. Tudo bem? Bem, no dia 27/7 é tido como Dia Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho. E aí eu trouxe alguns dados para falar quão grande é a incidência desses acidentes de trabalho. Então eu fiz uma pesquisa rápida na Biblioteca Virtual em Saúde e o Ministério da Saúde disponibilizou esses dados que são muito interessantes, percebam. Bem, esses dados eles são tanto quanto antigos
eles datam de uma pesquisa feita entre 2007 e 2017, então são 10 anos compreendidos aqui. E aí o Ministério da Saúde apontou que foram registrados 1.324.752 casos de acidentes de trabalho. Destes, olha só, 703.193 foram considerados acidentes de trabalho graves. 466.137 houve uma exposição a material biológico, por exemplo, nosso, no campo da saúde, né? Sangue, por exemplo, né? Mais de 50 mil houveram intoxicações por exposição a substâncias químicas relacionadas ao trabalho. Olha só, mais de 77 mil houveram casos de LER e DORT. 8.607 transtornos mentais, né? Então, há profissões, nós da área da saúde somos altamente vulneráveis a esses transtornos, né? É um trabalho, eu sempre digo, tal como a docência, tal como o professor, é um trabalho maravilhoso, nos alimenta, nos nutre, mas paradoxalmente nos machuca, nos consome, né? Então, transtornos mentais, 8.607 casos de transtornos mentais, né? Quadros depressivos, de ansiedade, transtornos os mais variados possíveis. Bem, 6.647 casos de perda auditiva, induzida aí pelo barulho, pelo ruído, né? 6.554 casos de dermatose ocupacional, 3.810 casos de pneumoconiose, quadros pulmonares, né? 1.233 casos de câncer ocupacional. Proporcionalmente, os casos de câncer ocupacional tiveram maior aumento de número de casos, apresentando um incremento de 3.800%. Olha só, isso todos dados do Ministério da Saúde, retirados aí da Biblioteca Virtual em Saúde. Tudo bem? Ou seja, há muitos acidentes relacionados ao trabalho e acidentes nas mais variadas condições. Esses acidentes, uma boa parte, na verdade uma parte significativa, podem ser evitáveis, devem ser cuidadas e nós devemos intervir nesse cuidado. Nós, da área da saúde como um todo, profissionais da área da saúde, fisioterapeutas, enfermeiros, médicos, nutricionistas, professores de educação física, profissionais da educação, da docência, todos devem intervir, podem intervir, melhorando essas relações. Mas então tá, professor, como é que eu, fisioterapeuta, vou cuidar para que as pessoas tenham um número menor de acidente? Por exemplo, você vai trabalhar para que essa condição física, para que essa capacidade funcional seja a melhor possível. Para que esse indivíduo consiga operar o mundo, né, manejar as suas várias relações da melhor forma possível. E como é que você, fisioterapeuta, faz isso? Como é que você, professor de educação física, nutricionista, psicólogo, médico, enfim, como é que você faz isso? Mas vou falar, obviamente, a partir da fisioterapia, a partir do trabalho com a motricidade humana, com o movimento humano, com o trabalho físico, com o trabalho corporal. Você vai desenvolver, mediar a consciência corporal, para que eu me perceba no espaço, no tempo, né? E aí você vai trabalhar a minha agilidade, os meus reflexos, o meu equilíbrio, a minha coordenação motora grossa e fina, vai trabalhar a minha força muscular, a minha flexibilidade e para isso vai longamente intervir com as estratégias de orientação, de educação em saúde, oferecendo informação e a partir dessa informação produzindo conhecimento para esses indivíduos, para suas famílias, para essas comunidades, para esse território como um todo, né? A partir dessas orientações, a partir dessas intervenções, e aí quando eu começo a desenvolver o meu corpo, trabalhar o meu corpo, gozando da minha capacidade física, eu, sem dúvida, vou ter um melhor e maior bem-estar e uma melhor e maior qualidade de vida. A partir disso,
quero acreditar eu que eu sofrerei um número menor de acidentes, né? Vamos pensar, sobretudo, como eu havia dito, naqueles acidentes que são possivelmente evitáveis, né? Então, fatalmente, aquela manga que cai na sua cabeça, como aquele exemplo que eu dei anteriormente, esse talvez você não consiga evitar. Mas talvez de modo muito ágil você consiga se desviar ali, por exemplo, e pegar a manga e comer essa manga. Tudo bem? Bem, agradeço aqui, essa aula está gravada, então as perguntas poderão vir a posteriori nas nossas teleconsultorias. E aí oriento que você seja aquele sujeito que vai intervir, mediar, para que esse acidente não ocorra. Aquele que vai literalmente segurar, conter esse sujeito, para que ele de fato não caia, né? Vai fornecer o equipamento necessário para que ele, porventura, não possa vir a desenvolver um acidente ali no seu trabalho. E que você, sobretudo, não vacile, né? Não assuma uma postura equivocada, não fique numa posição errada, num local que vai te predispor a um acidente, né? Então, por exemplo, você está lá embaixo de um pé de manga e tem um monte de manga caindo, sai de lá, né? Então, abaixo de um local, como você está vendo aí no slide, vou passar o mouse aqui, não sei se você consegue ver, né? Mas enfim, embaixo de uma obra, coisa e tal, algo que há um risco, então você mais atento com essa relação vai, enfim, se posicionar de forma mais inteligente, mais autônoma, para que isso não aconteça. Tudo bem? Saúde e paz. Vamos nos cuidar para que a gente possa de fato operar cada vez mais e melhor a vida, podendo então viver mais e melhor. Fiquem bem, até mais.